Maria, a fé que não desistiu. Maria sempre acreditou em Deus, não porque a vida tivesse sido fácil, mas justamente porque desde cedo ela aprendeu que a fé era o único lugar onde o coração cansado podia descansar. Filha de uma família simples, aprendeu a orar observando a mãe ajoelhada ao lado da cama, sussurrando pedidos em meio às dificuldades diárias. A fé nunca foi barulho para Maria. Sempre foi silêncio, entrega e confiança. Quando sua filha nasceu, Maria chorou de alegria. Chamou-a de Lívia, um nome que para ela significava vida, leveza e promessa. Lívia cresceu sendo uma criança doce, de sorriso fácil, curiosa e cheia de energia. A casa, que antes era silenciosa, passou a ser preenchida por risadas, perguntas sem fim e sonhos pequenos, mas cheios de significado. Maria acreditava que o pior que poderia acontecer era vê-la tropeçar e ralar o joelho. Nunca imaginou que o verdadeiro teste da sua fé viria de uma forma tão cruel. Tudo começou com um cansaço estranho. Lívia, que antes corria pela casa, passou a pedir colo com mais frequência. Dormia mais do que o normal. Pequenos hematomas surgiam em seus braços e pernas. Maria tentou ignorar. Disse a si mesma que era apenas uma fase, que crianças adoecem, que tudo ficaria bem. Mas o coração de mãe sente o que os olhos tentam negar. A confirmação veio em um consultório frio, com cheiro de álcool e palavras difíceis demais para serem ouvidas. Leucemia. A palavra ecoou na mente de Maria como um trovão. O médico falava sobre tratamentos, estatísticas, protocolos, mas Maria só conseguia olhar para a filha, sentada ao seu lado, balançando as pernas sem entender o peso daquele momento. Naquela noite, Maria não dormiu. Sentou-se ao lado da cama de Lívia, observando sua respiração tranquila, e chorou em silêncio. Chorou como nunca havia chorado antes. Chorou de medo, de dor, de impotência. Pela primeira vez, sua fé foi colocada à prova não por falta de crença, mas pelo excesso de dor. Deus, por que com ela? Sussurrou. Os dias seguintes foram marcados por hospitais, exames, agulhas e palavras que Maria nunca quis aprender. A criança que antes corria, agora caminhava devagar pelos corredores brancos. O sorriso ainda existia, mas estava cansado. Mesmo assim, todas as noites, Maria fazia a mesma coisa. Quando Lívia dormia, ela se ajoelhava no quarto do hospital, segurava a mão da filha e orava. Não orava bonito, não orava alto. Orava com lágrimas, com falhas na voz, com o coração quebrado. Eu não sei como fazer isso, Deus, mas eu confio. Houve dias em que Maria sentiu vontade de desistir, dias em que os exames não mostravam melhora, dias em que ouviu médicos dizendo que o quadro era grave, dias em que a fé parecia pequena demais diante da realidade, mas havia algo dentro dela que se recusava a morrer. Maria começou a ler a Bíblia ao lado da filha. Lia em voz baixa, mesmo quando Lívia dormia. Acreditava que a palavra tinha vida. Acreditava que mesmo quando tudo parecia escuro, Deus ainda estava ali. Mamãe, Jesus pode me ouvir daqui? Perguntou Lívia certa noite. Maria engoliu o choro e sorriu. Ele ouve em qualquer lugar. Então pede para ele ficar comigo quando você dormir. Naquela noite, Maria entendeu que a fé da filha era ainda maior que a sua. O tratamento avançava e com ele vinham os efeitos colaterais: queda de cabelo, fraqueza, dores. Maria raspou a cabeça junto com Lívia para que ela não se sentisse sozinha. Sorriu, mesmo quando o coração estava em pedaços. Disse palavras de esperança, mesmo quando por dentro tremia.
Ela aprendeu que fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com medo. Em um momento crítico, Lívia foi levada às pressas para a UTI. As máquinas apitavam, os médicos corriam, e Maria foi obrigada a esperar do lado de fora. Sentada em uma cadeira dura, ela sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ali, sozinha, Maria fez a oração mais sincera de sua vida. Se for da sua vontade levá-la, me dá forças, mas se houver qualquer chance, qualquer mínima chance, eu creio na cura. Ela não exigiu, não questionou, apenas entregou. Horas depois, um médico saiu da sala. O olhar era cauteloso, mas havia algo diferente. Lívia havia reagido melhor do que o esperado. Não era um milagre instantâneo, não era o fim da batalha, mas era esperança. E Maria se agarrou a ela como quem se agarra à última luz no meio da tempestade. Os meses passaram, houve recaídas, lágrimas, noites longas, mas também houve pequenas vitórias. Um exame melhor, um sorriso mais forte, um dia sem dor. Maria aprendeu a celebrar o pouco, a agradecer pelo agora, a confiar no processo. Ela ensinou à filha que Deus não abandona, mesmo quando o caminho é difícil. Com o tempo, os exames começaram a mostrar algo inesperado. A doença recuava, lentamente, mas recuava. Os médicos falavam em resposta positiva ao tratamento, mas Maria sabia que havia algo além dos números. Ela chamava de fé. No dia em que ouviram a palavra remissão, Maria caiu de joelhos no quarto do hospital. Chorou, mas dessa vez não de desespero. Chorou de gratidão. Sabia que a caminhada ainda não havia terminado, mas também sabia que Deus havia sustentado cada passo. Lívia voltou para casa, ainda frágil, mas viva. Ainda em recuperação, mas sorrindo. A casa voltou a ter risos, ainda que mais silenciosos. Cada dia passou a ser um presente. Maria nunca disse que foi fácil, nunca romantizou a dor, mas aprendeu algo que carregaria para sempre. A fé não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu, Maria apenas responde: eu não consegui sozinha, eu confiei, e essa confiança foi maior que o medo, maior que o diagnóstico, maior que a dor. Porque a fé que permanece, mesmo quando tudo parece perdido, é capaz de sustentar o impossível.